aí é ser bailarina, mas não sabe por onde começar? Como escolher a escola? O que levar na aula experimental? O que vestir? São muitas coisas pra pensar, mas eu, Lu Corte, estou aqui pra te ajudar nessa jornada que é ser bailarina iniciante. Então eu criei esse quadro aqui no meu canal que se chama Manual de Sobrevivência das Bailarinas Iniciantes pra te ajudar a solucionar todas as dúvidas e realizar esse sonho que é ser bailarina. Então vão ser vários episódios solucionando todas as dúvidas de vocês para que vocês possam correr atrás desse sonho e realizar. It doesn't seem to be on any of these stations. Keep looking. Oh, you're going too slow. Let me take the wheel. It's too fast. How could you even tell what's on? I can tell. There it is. Go back. Back. Too late. I'm in the 40s. Gotta go around the horn. It's faster. Stop. I look for the giant. Por aqui, vamos ficar bem ligadões. Não é fácil sobreviver com professores tão malucões. Vamos lá, nós não devemos temer. Vamos lá, Manual de Sobrevivência Escolar do NED. Resultados variáveis. Oi, eu sou Lisa, seja bem-vindo ao meu canal, começando mais um Manual da Bailarina Iniciante por aqui. Não é assim o nome. Não é assim o nome do meu próprio quadro, como é que é mesmo? Gente, eu que inventei isso, eu já esqueci. Sejam bem-vindos a mais um Manual de Sobrevivência da Bailarina Iniciante por aqui. Yay! Gente, hoje é o segundo episódio da nossa série de Manual de Sobrevivência para Bailarinas Iniciantes. E no primeiro episódio a gente abordou o tema sobre como escolher a escola de dança. Aí eu dei várias dicas pra vocês. E essa é uma série de vídeos que eu vou estar fazendo, principalmente pra quem é bailarina iniciante ou pra quem tem uma filha ou um filho que quer botar no balé e não sabe como proceder. Então, podem deixar aqui nos comentários as suas dúvidas, que os próximos vídeos vão ser baseados nas dúvidas de vocês, que eu sei que tem muita gente que me segue, que tem vontade de fazer balé, mas não sabe por onde começar. E é por isso que eu decidi fazer essa série de vídeos com várias dicas pra vocês. O vídeo de hoje vai ser focado na aula experimental / primeira aula, no que vocês têm que levar, no que vocês têm que vestir, o que vocês têm que cuidar quando vocês vão fazer aula experimental, dicas e mais dicas, tá? Então já deixa muito like se vocês estão gostando de acompanhar essa série de vídeos, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito e me segue lá no meu Insta, que é @lucorte, e no TikTok também, que eu posto muito conteúdo por lá, inclusive dicas sobre isso também. Eu acho que a pergunta que eu mais recebo é o que eu tenho que vestir, o que eu tenho que levar na minha primeira aula de balé. Preciso comprar colã, preciso comprar uniforme. Aqui eu vou estar abordando duas aulas, tá? Dois tipos de aula, a aula experimental tanto quanto a aula normal. O que é uma aula experimental, né? Pra quem não sabe. A aula experimental é literalmente o que o nome já diz. É uma aula de experiência, pra tu ver o que tu acha daquela aula, pra tu ver o que tu acha daquela turma, daquela escola, enfim. Normalmente a aula experimental é gratuita pra quem vai fazer, tá? As escolas geralmente dão ali direito a uma aula, né, experimental. E depois, se tu, pelo menos eu tô falando assim, a minha experiência, tá, gente? Não sei como é que é nos outros lugares. E depois, se tu gosta daquela escola, tu vai se matricular tudo direitinho. E é isso. Eu acho que dá pra usar a oportunidade da aula experimental pra principalmente quem nunca fez aula de balé fazer aula experimental em mais de uma escola. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Quem assistiu o primeiro vídeo falando das coisas que vocês têm que pensar quando vocês vão escolher uma escola de dança, né, sabe que a gente tem que levar em consideração vários quesitos. E se a pessoa nunca fez balé na vida dela, se a pessoa não tem experiência, não sabe como é que é uma aula de balé, muitas vezes a gente não tem um ponto de referência pra saber o que é bom e o que não é. Então, se tu faz uma aula experimental numa escola, tu até achou legal, mas tu não tem outro lugar pra comparar, e daí tu já se matricula direto naquele lugar, de repente tu tá perdendo a oportunidade de fazer num lugar melhor ainda, ou que tu vai se sentir melhor, que tu vai gostar mais, daqui a pouco tu até acaba desistindo de dançar, porque depois tu não se encaixou tão bem naquela turma, mas daí tu não conhece outros lugares, não tem outros pontos de comparação mesmo. Se tu seguiu as dicas do meu primeiro vídeo, tu fez uma listinha de escolas que tu gostou, agora é hora de tu fazer aula experimental em todas elas, tá? Se tu tem mais de uma opção assim de escola que tu tenha gostado ali de todas as coisas que eu falei no primeiro vídeo. Então, agenda tua aula experimental, né? Liga lá pra eles, fala assim, eu gostaria de fazer uma aula experimental, sei lá, do balé adulto iniciante, pegando um exemplo aqui que é bem comum. Aí tu vê os horários, né? Vê tudo ali e fala, vou fazer aula experimental nessa quinta-feira. Tu vai lá, faz aula
experimental nessa escola e já fala com a outra pra fazer aula experimental. Em outro dia, a gente não tem problema nenhum em fazer isso, tá? Ninguém vai te massacrar por causa disso. Eu acho que, inclusive, é um direito da gente, como consumidor, de tu ver em qual lugar tu vai querer se matricular, porque afinal, quando tu se matricula, além de pagar mensalidade, tu vai estar pagando uma taxa de matrícula. Então, assim, eu acho bem interessante tu ter certeza absoluta de que tu quer ir pra aquela escola antes de tu realmente ir. Tu não precisa sair falando pra elas, porque eu marquei aula experimental em várias escolas. Não, tu não fala isso. Só vai lá, faz a aulinha experimental, depois faz a aulinha experimental em outra pra ter certeza, e é isso, tá? O que levar, o que vestir, principalmente pra quem nunca fez balé. Se tu nunca fez balé, tu não tem um colã, tu não tem uma meia calça, não tem uma sapatilha, não entre em pânico. Não precisa comprar nada disso pra primeira aula. Se tu vai numa escola que exige que tu já tenha essas coisas na tua aula experimental, na primeira aula da tua vida, talvez já não seja um bom lugar pra tu ir sempre, entendeu? Pensa assim, tu nunca fez aquilo na tua vida. Tu tem vontade de fazer, mas tu não tem certeza se tu vai gostar. Vamos combinar, a gente não tem certeza de nada nessa vida, gente. Então pra que tu vai gastar dinheiro comprando sapatilha, colã, meia calça, que são coisas super específicas que tu só vai usar no balé, se daqui a pouco ali tu vai fazer a primeira semana de aula, tu já não gostou e tu nunca mais vai querer fazer na tua vida? E daí tu vai ter aquele monte de coisa de balé na tua casa? Então calma, não compra nada pras tuas primeiras aulas. Se tu nunca fez balé, se tu não consegue nada emprestado com alguma conhecida, daqui a pouco tu tem uma conhecida que faz balé, tu pode pedir a sapatilha emprestada, pelo menos, tal. Se tu não tem nada disso, não precisa se preocupar, gente. Aula experimental, vai com roupa de academia, aquela roupa que tu vai pra academia mesmo. Legging, um top, uma camisetinha. Não precisa se preocupar em ser uma roupa mega colada, que nem as que a gente usa no balé, porque é só tua aula experimental. O que importa é tu tá vestindo alguma coisa confortável. E pra mim, o mais confortável que se encaixa no balé, assim, seria a roupa de academia mesmo, sabe? E tá tudo certo pra tua primeira aula de balé, pra aula experimental. Se tu for fazer aula experimental em mais de uma escola, inclusive, não tem problema tu ir com a mesma roupa em todas. E pros pés, bota uma meinha. Se tu tiver aquelas meinhas antiderrapantes, tipo que se usa no pilates, aquela coisa toda, melhor ainda. Mas se não tiver, não tem problema. Bota uma meia normal, vai pra aula, só não bota uma meia branca, porque com certeza vai sujar, vai ficar preta a tua meia branca e depois não vai conseguir desencardir. Então, bota uma meia escura, vai pra aula do balé. Tu achar que tá muito ruim de fazer de meia, tu escorregando demais, faz de pé descalço. Às vezes eles têm sapatilha pra emprestar na escola, então assim, não se preocupa com isso. E daí o que eu levaria pra aula de balé? Tá, tu vai levar, sei lá, tua bolsa normal. Tu já pode vestir nessa roupinha de academia. Caso tu não possa ir vestir nessa roupinha, bota a roupinha na bolsa. Então, legging, top, camiseta, meia, uma garrafinha d'água e cabelo preso, tá? Não precisa fazer o coque mais perfeito do mundo na primeira aula, mas de preferência já vá de coque. Se não tiver grampo, redinha, essas coisas assim, não tem problema. Prende o cabelo com uma borrachinha de cabelo, mas assim, não vá de cabelo solto. Ou se tu for de cabelo solto, prenda o cabelo antes da aula, entendeu? Não faça aula de cabelo solto, tá, gente? Inclusive, talvez se tu tiver de cabelo solto, a professora vai pedir pra tu pelo menos prender o cabelo na tua primeira aula. Mas o coque é essencial no balé por vários motivos. No começo, às vezes, a gente não entende, né? Tipo, tem que fazer coque da aula, não sei o quê. Mas realmente, assim, faz parte da disciplina, faz parte da aula do balé, tu se vestir de bailarina, literalmente. O coque, ele serve pra tu não ficar se atrapalhando. A gente imagina, já viu bailarina fazendo fouetê? Não que tu vai fazer fouetê na tua primeira aula, mas imagina fazer fouetê de cabelo solto, com o cabelo dando na cara. Não tem como. Então, assim, toda aula de balé, as pessoas vão de coque. Na tua primeira aula, se tu não sabe fazer um coque com grampo, não tem problema, gente. Assiste um tutorial aqui no meu canal pra aprender. Mas, assim, o mínimo é prender o cabelo, tá? Na primeira aula, eu até aceito o coque de piranha. Assim, bem assim, né? Vocês sabem que eu sou contra coque de piranha. Mas é basicamente isso, gente. Não precisa levar nada mirabolante. Eu indico levar a garrafinha d'água pra tu não ter que ficar saindo da sala de aula pra beber água e tu poder beber a tua aguinha ali em paz sem atrapalhar o andamento da aula. A roupinha, garrafinha d'água e cabelo preso, é isso que tu precisa pra tua primeira aula de balé. Quando tu fizer a tua aula, principalmente se for a tua primeira aula de balé, provavelmente vai ser assim, ó, muito confuso, muito difícil, tu vai se sentir completamente perdida. É uma linguagem que tu não conhece, o teu corpo também não conhece a técnica do balé, é uma coisa que vai demorar bastante pra entrar e também o andamento da aula. Então assim, não se desespere. É muito normal ficar completamente perdida na primeira aula. O professor tem o dever de te ensinar, ainda mais se tu tá na turma de balé do iniciante. Então assim, se tu não entende alguma coisa, não tenha vergonha de perguntar. Se o professor meio que não tá te explicando nada, só tá te largando solto naquela aula, tu já tá vendo por ali que talvez não seja a escola ideal pra tu entrar, se essa for a tua primeira experiência do balé, né? Se tu já é um aluno mais avançado, aí até tudo bem, tipo, tu vai vendo o andamento da aula, mas mesmo assim, gente, nas primeiras aulas, geralmente o professor dá um pouco mais de atenção pros alunos que estão fazendo aquela aula pela primeira vez, até pra entender que nível que aquele aluno tá.
sabe? Então, se tu já é de um balé intermediário, de um balé avançado, na tua primeira aula, o professor vai ir te perguntando ao longo da aula, e aí, tá tudo certo? Tá se achando? Tá achando muito difícil? E ele vai vendo também pelas expressões da pessoa e como é que ela vai se saindo nos exercícios, pra entender se aquela pessoa tá no nível adequado ou não. E tudo bem, gente, se vocês estiverem no nível a mais ou no nível a menos, se o professor vê que vocês estão perdidos, ele vai ajudar vocês. É pra ser assim, pelo menos, tá? A gente sabe que existem profissionais bons e existem profissionais ruins, como em qualquer outra profissão. Mas principalmente se for a tua primeira aula de balé da vida, o professor tem que, no mínimo, fazer tu se sentir à vontade de estar lá fazendo uma coisa completamente nova, mesmo que tu não saiba ainda o que tu tá fazendo. Ele tem que poder ali tentar te instruir o máximo possível sobre o que tu tem que fazer. E aí, durante essa aula, né, eu sei que é difícil pensar em outras coisas, principalmente quando é a nossa primeira aula, a gente fica muito concentrada, mas depois que passou a aula ali, começa a analisar, tipo, eu fui bem tratada nessa aula, e não só pelo professor, pelos outros alunos também, porque se tu for se inscrever naquela escola, aqueles vão ser teus colegas. Claro que ninguém precisa sair melhor amigo de todo mundo na primeira aula ali, mas assim, me senti à vontade pra ser aluna nova ali e, tipo, aprender do zero balé com essas pessoas, porque, gente, balé, a gente não pode ter vergonha de errar na frente dos outros, se a gente tá fazendo uma aula em um grupo, né? E o balé, tu vai estar sempre errando. Então, assim, estou à vontade pra ficar errando na frente dessas pessoas? É literalmente isso, assim, sabe? E o professor me tratou bem, o professor me corrigiu, o professor me ensinou as coisas que eu não sei, ou me explicou, tipo assim, isso aqui ainda é muito avançado, vamos começar mais devagarinho. Tipo, tu tem que se sentir no mínimo acolhida. E é legal também, depois dessa primeira aula, mesmo que seja aula experimental, tu conversar com o professor. Provavelmente ele vai te chamar pra conversar contigo, mas se ele não fizer isso, tu chama ele e fala assim, queria falar contigo sobre essa aula. Daí, provavelmente ele vai perguntar como é que tu se sentiu, se tu achou a aula muito difícil, se tu achou a aula fácil, se tu achou ok, se tu acha que é aquele nível. Tu pode falar também, tipo, eu acho que... Tu pode falar, gente, o que vocês acharem. Tipo assim, eu achei a aula muito difícil. Mesmo se tu tá no balé adulto iniciante aquela tua primeira aula, e daí o professor vai te explicar, tipo, realmente é muito difícil no início, mas isso. Ele vai, né, te dar uma explicação ali, e daí tu vai ouvindo e vai vendo se é isso mesmo. Se tu achou a aula muito difícil, se tu achou que tu ficou muito perdida, se tu achou que o professor não te ajudou o suficiente, pode falar tudo nisso, claro que com muita educação, né, não vai sair ali metendo pau na aula do professor, mas eu falar, tipo assim, eu tive muita dificuldade, me senti muito perdida, e eu queria saber se nas próximas aulas eu vou ter mais auxílio em relação a isso, sabe? Falar de um jeitinho assim. Além de ver como o professor te tratou durante aquela aula, ver como é que ele trata as outras alunas. Se é uma turma inteira de iniciantes, de pessoas que nunca fizeram balé na vida delas e, enfim, tá todo mundo ali no mesmo barco, ver como é que ele, né, gerencia essa aula, se todo mundo tá assistindo à vontade, se ele tá explicando pra todo mundo. Se é uma turma que já existia e tu é a pessoa nova, ver como é que ele te trata, ver como é que ele trata os outros, porque às vezes o professor, né, dá mais atenção pro aluno novo e tal, mas os alunos que já estão lá também, ver como é que é a relação deles com esse professor, pra ver se é uma coisa que te agrada, porque daqui a pouco tu não vai ser mais aluna nova, né? É só nas primeiras aulas ali mesmo, daqui a pouco já vai ter outra aluna nova, ou daqui a pouco a turma inteira já vai estar ali da galera, aí ver como é que é essa relação aluno-professor, ver como é que é a relação dos alunos, se todos parecem ali. De novo, gente, não precisa ser melhores amigos da vida inteira, mas, poxa, vocês estão fazendo uma aula em grupo, juntos, então assim, tem que ter um clima agradável, né? E isso eu acho que dá pra sentir na primeira aula, e é aquela coisa, dá pra sentir ali como é que é o clima, né? Se o clima tá pesado, tu vai saber, se o clima tá normal, descontraído, enfim, vai saber também. E por isso que eu achei importante da gente fazer, principalmente pra quem nunca fez balé, tá? Fazer aula em mais de um lugar, fazer aula experimental em mais de um lugar, pra tu poder comparar, tipo, naquela escola lá eu me senti melhor, mas eu não gostei, por exemplo, da estrutura da escola. No lugar tal, eu gostei muito das alunas, das colegas, mas eu não gostei tanto da professora. Então assim, tu vai ter um ponto de comparação, até tu achar um lugar que esteja ali de acordo com todas as tuas prioridades, que foi sobre isso que a gente conversou no primeiro vídeo, né? As prioridades, os objetivos e o que as escolas podem oferecer. Então, por isso que eu acho que esse é um ótimo vídeo que é complementar ao primeiro vídeo, né? Mas, enfim, depois disso, eu achei minha escola, vou fazer minha matrícula. É muito comum no mundo da dança, na verdade é só esse jeito que eu conheço, mas talvez tenha alguma escola que seja diferente, não sei. Até me contem a experiência de vocês, mas que se pague uma taxa de matrícula para se matricular naquela escola, independente da época do ano, tá? Se tu tá entrando em março, se tu tá entrando em junho, se tu tá entrando em dezembro, tu vai pagar a taxa de matrícula igual. E meio que é tipo a garantia, né, da escola ali que tu vai continuar ao longo do ano. Além da taxa de matrícula tem a mensalidade, que vai ser paga todo mês.
E então, enfim, gente, tem que pensar nessa parte financeira, que nem eu falei no primeiro vídeo. Principalmente pensar se tu vai querer participar de apresentação. Isso é uma coisa que vocês podem perguntar na escola, tipo, sou bailarina adulta iniciante, estou entrando agora, tenho interesse de participar da apresentação. Vou poder participar da apresentação? Ou não? Não, essa turma não participou da apresentação, ou não, quem entrou nesse ano ainda não se apresenta, só no ano que vem. Enfim, eu acho que tudo é conversável, sabe? Ou justamente o contrário, tipo, não tem interesse em participar da apresentação. Vai continuar tendo aula enquanto as pessoas estão ensaiando, ou quem não participa da apresentação fica sem aula porque fica só tendo ensaio. Isso é uma coisa muito importante de perguntar. Inclusive, é interessante falar com os outros alunos. Se tu já conhece alguém dali, melhor, que daí tu pode ver como é que é o esquema. Tipo, na época de festival, fica só tendo ensaio ou ainda tem aula? Isso tu pode perguntar. Mas enfim, gente, eu acho que é isso. Depois, né, em que momento que tu vai comprar o uniforme? Em que momento tu vai comprar o resto da roupa do balé? Como eu disse na primeira aula, nas primeiras aulas, não tem necessidade. Eu acho que no momento que tu faz a matrícula, né, que tu já pagou ali a matrícula, pagou a mensalidade, que daí tu tem certeza que pelo menos ali por um mês tu vai estar fazendo aquelas aulas. Aí tu já pode começar a comprar. Não precisa comprar tudo de uma vez, até porque às vezes é muita coisa. Às vezes fica muito pesado, né, financeiramente, principalmente depois de pagar a taxa de matrícula, depois de pagar a mensalidade, já tá sem dinheiro. Então, vai pensando ali nas prioridades. O que eu faria? Eu compraria, primeiro de tudo, a sapatilha, que não tem nada que substitua a sapatilha. Por mais que eu tenha falado pra vocês, na primeira aula usar meia, a sapatilha é muito diferente. Então, compra a sapatilha de meia ponta primeiro, até porque eu acho que é um dos itens assim mais carinhos, mas dá pra parcelar, gente. Inclusive, eu tenho um cupom de desconto na sua dança, é LuCorte10. Vocês ganham 10% de desconto no site, no aplicativo. E lá eles têm as sapatilhas deles, tudo, são maravilhosas. Tem de vários modelos, pode pedir indicação pro professor. Eu acho que pra quem tá iniciando, o modelo lá SD16 é um modelo bom, que não é dos mais caros, mas também é uma sapatilha boa. Não precisa comprar mais de uma, não precisa, sabe? Compra uma e deu. Depois, quando ela furar, quando não sei o que, vai demorar bastante tempo, aí vocês compram outra, entendeu? Mas principalmente pra quem tá iniciando, compra uma sapatilha. E no mês seguinte liberou um dinheirinho, aí sim vai ver se a escola que você tá fazendo aula tem uniforme. Tem que perguntar isso pro professor, pro diretor. Tem uniforme obrigatório aqui? Se tiver, compra um uniforme da escola. Se não tiver, compra um colazinho que tu quiser. Aí tem na sua dança, tem na Vestidense também, que eu tenho cupom. É o mesmo cupom, Corte10. Vocês ganham desconto, 10% de desconto na Vestidense. Aí quando compra o colã, já compra a meia calça junto, né? Porque não tem muito vestido, teu colã não tem a meia calça. Compra o colã, sainha, meia calça, ou o uniforme da escola e uma meia calça. Aí vocês veem o que for melhor pra vocês. Mas eu acho que é isso. Aos poucos tu vai adquirindo as coisinhas. Depois tu quiser, um fitinho de coque. Eu quero uma bolsinha do balé. Aí essas coisas vão vindo ao longo do tempo. Não é nada assim, a primeira coisa, tipo, que tu tem que ter tudo isso, não sei o que. Não. Acho que a primeira coisa que quando tu for querer comprar é a sapatilha e o resto depois vai vindo aos pouquinhos, tá? Não precisa se desesperar e achar que tu vai, meu Deus, vou ficar pobre agora, vou ter que sair comprando tudo de uma vez, não sei o que. Não precisa. Ou tu parcela tudo no teu cartão também, mas aí cada um sabe dos seus negócios, né? Mas enfim, gente, esse foi o segundo vídeo da nossa saga Manual de Sobrevivência para Bailarinas Iniciantes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo todas as tuas dúvidas sobre o assunto. Não precisa ser só sobre primeira aula, mas eu vi que muitas meninas têm dúvidas sobre sapatilha de pontas, sobre menstruação na dança. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, mas recentemente eu recebi perguntas sobre isso e acho que a gente pode fazer um vídeo nessa série de bailarinas iniciantes só pra falar disso. Também dá pra falar sobre apresentação, primeiro festival, primeira sapatilha de ponta, enfim, tem muitas coisas que a gente pode falar. Então já comenta aqui embaixo qual vocês querem que seja o próximo vídeo. E é isso, um super beijo pra vocês. Tchau!